Fazer contato com o secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato. Bom dia, Gilmar. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Gilmar, o jornalista Maurício Sticer, que é colunista do portal UOL, fez um levantamento abordando ali 5 fatos de grande repercussão nacional, analisados ali sob a ótica do programa Fantástico e também do Jornal Nacional. E ali ele extraiu alguns dados interessantes, entre eles o fato em relação a esses 5 episódios, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ter sido ouvido 3 vezes, o ex-presidente José Sarney ter sido ouvido uma vez e o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff terem sido ignorados, né, terem sua opinião ignorados, assim como os ex-candidatos à presidência Fernando Haddad e Ciro Gomes. Como é que você viu esse levantamento e essa aparente censura a nomes da esquerda por parte da Rede Globo? Olha, não é de hoje que o Grupo Globo faz isso, com o PT particularmente. Nós governamos o país por 4 vezes, o presidente Lula é a principal liderança hoje da oposição no Brasil, o Fernando Haddad teve na última eleição 47 milhões de votos, nós somos a maior bancada de deputados federais no Brasil. Nós temos 4 governadores e do ponto de vista da opinião pública, é o principal partido da oposição. E todas as vezes que sai no Grupo Globo, particularmente na Rede Globo, alguém falando pela oposição, não são pessoas, não são autoridades do PT. Geralmente eles usam uma outra autoridade, um deputado, muitas vezes deputado que tem apenas um partido que tem apenas um deputado para colocar, para falar sobre a oposição. E quando entra na Globo, o Lula, a Dilma é ignorada totalmente. A Dilma não aparece na Globo já faz uns 4 anos. E quando o Lula aparece é justamente para falar dos processos do Lula, das condenações do Lula, nunca para falar de propostas. E é importante que se diga que nessa pandemia, todas essas propostas que foram encaminhadas, parte delas aprovadas no Congresso Nacional, foi o PT que propôs. O PT propôs para os partidos de esquerda, para os partidos progressistas, vamos pegar esse auxílio de R$ 600. A proposta do Bolsonaro era R$ 200. O PT apresentou uma proposta de R$ 1.043, que é o salário mínimo, né, o valor do salário mínimo, e chegou à conclusão, a aprovação, né, um consenso no Congresso Nacional de R$ 600. Então a iniciativa foi do PT em relação a isso. Isso vale também em relação à garantia do emprego, a você poder fazer com que as empresas mantenham os empregos e ao mesmo tempo garante um salário para esses trabalhadores, essas trabalhadoras, e isso é totalmente ignorado. Quer dizer, a Globo, ela em nenhum momento ela fala que foram propostas do PT, né? Vou dar um outro exemplo para você recente. O Bolsonaro, ele demitiu o Mandetta porque estava contra a política dele de combate à pandemia, né? O Mandetta, mesmo no passado ele sendo contra o SUS, votou inclusive contra a CPMF, eu era deputado lá na época, mas o Mandetta estava tendo uma articulação, coordenando, digamos assim, com o ministro da Saúde, junto aos secretários de saúde dos estados, às prefeituras, esse plano, né, de fazer com que as pessoas ficassem em casa, enfim, um controle, digamos, da pandemia, se é que isso está sendo possível. O Bolsonaro simplesmente demite o Mandetta, coloca esse ministro Nelson Teich, e a oposição criticou bastante, tá certo? Por quê? Porque foi uma medida criminosa, onde, se não bastasse essa situação do Bolsonaro ter tomado essa medida, ele saiu às ruas lá no dia da comemoração do Dia do Exército, né? Fala aquelas bobagens que ele falou, defesa da ditadura, defesa do AI-5,
falando de fechar o Congresso, fechar o STF, expõe, quer dizer, a principal autoridade do Brasil dá um péssimo exemplo, além de colocar em risco as outras pessoas, do ponto de vista de contaminação. Tudo isso nós, ou às vezes o presidente Lula, ou às vezes a presidente Dilma, ou às vezes o próprio ex-prefeito Fernando Haddad, os nossos líderes lá na Câmara Federal, o Enio Veri, o nosso líder no Senado, todos essas pessoas, o Rogério, essas pessoas, a gente fala, a presidente Gleice solta nota, ou ela fala, e nada, dá a impressão que nós do PT somos invisíveis, entendeu? Assim, para os principais órgãos de comunicação, mas a Globo é um caso à parte, porque ela tem uma decisão centralizada, uma decisão política por parte dos donos do Grupo Globo, e que isso é orientação praticamente em todo o Brasil. É raro você ter uma autoridade, vamos chamar assim, né, um líder do PT falando no grupo todo. Isso não só em São Paulo, não só no Rio, isso é no Brasil todo. Então é um cerco muito grande em relação ao PT. É como se a oposição não existisse, e por isso que muitas vezes a população se surpreende que quando tem a eleição, o resultado da eleição, eles falam, mas pô, o PT teve tudo isso? O Haddad teve 47 milhões de votos. Eu acho que nós cometemos um erro de ter acabado com aqueles programas eleitorais, né, programas eleitorais que você tinha 2 vezes por ano, né, no primeiro semestre e no segundo semestre, porque aí a gente sumiu totalmente, entendeu? Então, o PT só aparece para o conjunto da população em canais abertos, praticamente na época do período eleitoral, que é curto, foi reduzido ainda mais, né? E nós estamos na rede social. Então, para se contrapor a isso, o que nós estamos fazendo? Nós montamos a nossa TV PT, né? Uma TV PT Brasil, que está sendo um sucesso no YouTube. Agora já tem umas 12 estados montando a TV PT nos estados. A gente está aperfeiçoando a nossa rede social através de WhatsApp. Então, é uma maneira de a gente se contrapor, tá certo? Com essas novas digamos, linguagens, né? E com essa pandemia, com essa coisa do confinamento, aumentou muito a audiência, né? A audiência tanto da TV aberta, porque as pessoas estão em casa, mas também aumentou muito a audiência dessas redes chamadas redes sociais. Então a gente tem feito muitas lives, tem conversado muito, colocando todos os nossos governadores, enfim, deputados, senadores, nossas grandes lideranças, para falarem e para meio que para furar, né, esse circo, e que é difícil, não é fácil, não é fácil. Vocês sabem que a rede do Bolsonaro, quer dizer, essa fake news, aquele comitê de ódio, é uma operação de guerra que eles fazem, tá certo? Tem denúncias na CPI da fake news, que eles usaram, inclusive, recursos ilegais aqui no Brasil, estruturas internacionais de disparo dessas mensagens, de produção de conteúdos. Então, no mundo todo é muito difícil, está sendo muito difícil, assim, você fazer essa disputa também de comunicação, né? Mas nós temos que nos aperfeiçoar e tentar furar essa bolha, que não é fácil. E nesse ponto, a Rádio Atual, a TVT e todas as outras redes, jornalistas livres e outros, têm dado demonstração de ser guerreiros mesmo, né? De a gente tem que insistir, tá certo? Para ter uma outra versão e que nós possamos realmente fazer o debate democrático no país. Não existe debate democrático no país. Quando você pode pegar a Globo News, faz um debate sobre economia, eles colocam sempre as pessoas que pensam iguais, sempre do mesmo jeito, entendeu? Eles perderam a batalha da função do Estado, quer dizer, o discurso era sempre: o Estado atrapalha, o Estado não serve, nós temos que ter Estado mínimo, nós temos que deixar a economia fluir, a liberdade privada total. E hoje nós percebemos que da importância que tem o Estado. Se a gente não tivesse um sistema
uma rede de saúde pública da maneira que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, seria muito pior. E isso é uma demonstração. Então, nós precisamos do Estado agora para proteger, nós precisamos do Estado para orientar, nós precisamos do Estado para depois recuperar a economia, recuperar o desenvolvimento, recuperar a nossa soberania, fazer com que as pessoas, nós possamos diminuir a desigualdade social, e o Estado precisa fazer essa proteção. E eu, assim, a nossa avaliação que com o Bolsonaro, o país não consegue, não está conseguindo, digamos, dar resposta à altura a essa pandemia. Tanto é que o próprio Trump, que é o grande ídolo do Bolsonaro, já falou que está pensando em cortar a rota, né, aérea do Brasil com os Estados Unidos, em função que o Brasil não está respondendo à altura a essa pandemia. Nós já passamos a China, né, no número de mortes, mais de 6 mil pessoas. E então, por isso que, no nosso entender, a gente não consegue ter uma ação coordenada para combater esse coronavírus e dar resposta à solidariedade e à garantia do emprego e depois a volta, né, do crescimento econômico com o Bolsonaro. É impossível, é impossível. Não é só o fato dele ser antidemocrático, dele ser fascista, dele não respeitar as instituições, ele não respeita o povo brasileiro, ele não respeita o Brasil, não respeita a nossa soberania. Ele está fazendo pouco caso com essa quantidade de mortes que estão acontecendo, pouco caso em relação a saber se toda a cadeia produtiva na área de saúde está à altura dos nossos desafios. Nós precisamos aproveitar essa crise, porque nós estamos numa guerra, é assim que todos os países que passaram por guerras fizeram, de você pegar a indústria brasileira hoje e você converter para que nós pudéssemos produzir produtos ligados à saúde. Isso não está sendo feito, e porque você não tem um governo que lidera, não tem um presidente à altura desses desafios, dessas dificuldades que nós estamos passando. Gilmar, agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Gilmar. Prazer em falar com você. Bom dia. Tudo bem, Marilu? Prazer é meu. Bom dia. Gilmar, você não acha que o que está por trás também dessa manipulação toda, né, que você falou da Rede Globo, já não teria aí um alvo, né, que são as eleições de 2022, fortalecer Moro, enfim, derrubar o Bolsonaro para fortalecimento do Moro como candidato? Sim, eu vou, Marilu, por exemplo, no Fantástico, vocês citaram ali, o Glauco, né, citou o Fantástico, entrou o nosso senador Humberto Costa, ele falou no Fantástico. E é engraçado que ele falou não sobre a proposta do PT, a proposta da oposição, mas ele queria, e o Humberto falou isso para nós, a Globo queria que o Humberto falasse bem do Moro e falasse mal do Bolsonaro, entendeu? Então, às vezes, todas as vezes que eles abrem espaço para alguém do PT, é para falar uma pauta que interessa para eles. A Rede Globo, e não é de hoje, ela atua como se fosse um partido político. É importante que se diga isso. Assim, ela tem uma pauta. Então, a pauta, por exemplo, de derrubar Dilma. Então, nós vamos derrubar Dilma. Então, aí o Moro, quando começou a Lava Jato, ele se reuniu com o comando da Rede Globo e todas as informações sigilosas, informações de processos, era passado para a Globo, era editado antes, entendeu? Eles davam exclusiva para a Globo, e sempre tinha, digamos assim, o Jornal Nacional, a página do Jornal Nacional, digamos assim, Momento Moro, entendeu? Momento Moro, que era justamente para agir como partido político, para derrubar a Dilma e pressionar o Congresso Nacional a votar contra a Dilma. Então, a Globo, ela atua no Brasil como se fosse um partido político, né? E usa de instrumentos para ludibriar o povo, né? Por exemplo, aquelas convocações das manifestações em favor do impeachment da Dilma, foi justamente a Globo, era todos os dias inflando, chamando a população para ir para a rua contra a corrupção, contra o Lula,
prisão do próprio Lula, e quando coloca alguém do PT é para tentar reforçar a pauta deles, entendeu? E assim, parece subliminar, mas não é, não é. Tanto é que eu percebo que a audiência da Globo vinha caindo muito, porque todo mundo percebeu que não tinha mais sentido, não existia mais o debate na Globo, né? E voltou agora em função do coronavírus. As pessoas, elas não têm internet, a grande maioria da população, né? Elas não têm banda larga, não tem, assim, digamos, um plano de dados, né, que possa assistir mesmo esses canais fechados. Então, o que acontece? As pessoas acabam assistindo o canal aberto, e a Globo, como ela está bem estruturada no Brasil, e ela tem um histórico de apoio à ditadura, quer dizer, ela cresceu em função disso, por isso que ela tem esse poder todo. O nosso governo, infelizmente, ao invés de ser mais arrojado do ponto de vista da democratização dos meios de comunicação, foi muito tímido, né? Fortaleceu em certa medida esses canais existentes abertos, esses 4, 5 grupos econômicos ligados à comunicação, né? A própria Rádio Atual, a TVT, vocês viram que teve dificuldade, foi logo, acho que no final do governo nosso, que acabou saindo a concessão. E mesmo no nosso governo, assim, era assim, distribuído, mal dizer, evidente que tem todo um processo legal e tal, mas era distribuído concessões de rádios, de canais de televisão, de reprodutoras no Brasil inteiro, tá certo? E esperamos, nós estamos pagando um preço alto por isso, de ser ingênuos, tá certo? Não é questão de ser democrático, não, ingênuos, de deixar eles crescerem cada vez mais, e a gente não ter aproveitado aquele momento de mobilização social, um momento onde o povo tinha uma esperança muito grande em relação ao PT, de fortalecer essas entidades democráticas, entidades que realmente cultuam, né, o debate democrático. É disso que se trata. Nós não queremos uma opinião única, nós não queremos partido único, nós queremos que o Brasil debata democraticamente, que todos tenham acesso à informação e que todas as ideias possam fluir, que a universidade possa ser ouvida, que o pessoal da USP, o pessoal das universidades federais, os professores, professoras possam ser ouvidas, e não só o pessoal da INSPER, da GV, sabe? Nada contra, da Álvares Penteado, não tenho nada contra, até porque tem pessoas lá inteligentes, o próprio Haddad dá aula lá no INSPER, mas o problema é que eles não pedem, quando vai falar sobre em nome do INSPER, quem fala não é o Haddad, é um cara neoliberal, um cara de direita, um cara que tem ideias conservadoras, entendeu? Que não pensa num projeto de país para valer. Então, acho que são essas dificuldades, né Marilu? Que é um cerco grande, né? Nós temos feito, às vezes, quando alguma liderança nossa fala, principalmente o presidente Lula, a gente tem feito essa transmissão cruzada, que eles chamam, né? Que é em cadeia, em rede. Nós temos que aperfeiçoar isso cada vez mais. É difícil, porque cada um tem a sua programação, cada um tem a sua linguagem, o seu jeito. A diferença nossa, da esquerda para a direita, é que é o seguinte: o Bolsonaro tem uma sala do ódio, então o filho dele decide que hoje vai destruir o Mandetta, vai destruir a Joyce, que vai destruir alguém do PT, não consegue, né? Mas o Aécio, né? O Lula costuma brincar que o Lula já apareceu 130 vezes na Jornal Nacional falando mal dele, o Aécio ele resiste. O Aécio apareceu uma vez só e derreteu. Então eles têm uma sala do ódio, é fácil. Tem o dinheiro, tem a relação com o empresariado, que patrocina esse tipo de coisa. Nós, da esquerda, não. Nós, da esquerda, é uma maluquice danada. Cada um pensa de um jeito, e está certo cada um pensar de um jeito. Então, não é fácil você, quando fala, vamos fazer uma rede cruzada, todo mundo, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Não, cada um prioriza LGBT, outro prioriza a questão do alimento orgânico, outro prioriza a questão do desenvolvimento econômico, outro do emprego, outro da juventude, outro do negro, é assim mesmo. Então, não é tão simples, né? Não é tão simples você unificar a linguagem e os temas. E às vezes você precisa focar
Entendeu? Às vezes, para você atingir um objetivo, por exemplo, essa questão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro colocou em risco a vida das pessoas, falou, a fala dele foi contra o que diz a Constituição, né? Defendeu o AI-5. O ideal é que todos naquele momento ficassem 3 dias falando disso, tá certo? Porque ele cometeu um crime que pode ser cassado, pode ser impeachmentado. Pode falar, entendeu? A Rádio Atual fala sobre isso num dia, só depois não fala mais, porque tem outros assuntos, você percebe? E às vezes, assim, era necessário todo mundo, o PT, toda a TVT, a Rádio Atual, jornalistas livres, o pessoal do MST, todo mundo ficar falando 3, 4 dias, mas a gente não tem essa disciplina, essa característica, porque o nosso pensamento é livre, cada cabeça é uma sentença, né, Marilu? Querido. Olha, muito obrigada, Gilmar. Abraço para você. Te passo para o Glauco agora. Até mais. Gilmar, a gente agradece. Obrigado, um grande abraço. Bom trabalho para vocês. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Conversamos aqui. Obrigado, estou à disposição. Grande abraço. Obrigado, abraço. Conversamos aqui com o secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.